Transforma Mútua Podcast. Olá, meus caros engenheiros, agrônomos e geocientistas e todas as áreas afins. Estamos aqui no mais um episódio do Transforma Mútua Podcast. Estamos aqui à mesa dividindo um assunto que vocês vão ver que é muito interessante com o nosso diretor de Inovação e Tecnologia da Mútua, Emanuel Mota, e nosso conselheiro federal, Guto Rios. Meninos, muito bem-vindos a essa conversa. Obrigado, Thaís. Obrigado aí por essa oportunidade de participar do podcast aqui da Mútua, né? Fazer só um ajuste no nome, em vez de ser podcast da Mútua, é podcast dos profissionais como um todo, do sistema Confecrea Mútua. Exatamente. Já que a gente presta serviços para essa turma, já que eu vou começar com essa provocação já, né, Guto? Isso. Não, interessante. A gente estava brincando aqui, né? Versão brasileira, versão profissional, né? Mútua tá on. Por isso que o nome, né, diretor, Transforma Mútua Podcast. A gente vem falar o quê? De transformação digital, né? Tanto que é importante, principalmente nessa era que vivemos. Aí vem diretor Emanuel cheio de ideias aqui, a gente tem inovação, a gente tem tecnologia e tudo isso para quê? Para atender aquele nosso profissional que tanto almeja, que sempre almejou, cada vez que ele precisasse de alguma coisa, ele pensa que preciso que isso mude para me atender, né? Aí vem diretor Emanuel cheio de ideias, vamos compartilhar isso para 2025? Vamos sim, vamos compartilhar, mas vamos com calma, né? Eu acho que a gente precisa antes entender o que é esse processo de transformação digital. Por isso que eu trouxe aqui o Guto, sugeri aqui que a Thaís mediasse esse momento com a gente, para poder a gente conversar sobre transformação digital, entender o que é transformação digital, que muitas vezes é confundida apenas com a adoção de tecnologia. Isso. Então a transformação digital ela vai muito além da adoção de tecnologia e a gente está precisando disso dentro do nosso sistema, né? Sim. A gente mudar a mente, criar um ecossistema de inovação, que aí já começa a entrar no nosso projeto. A gente está lá na Diretoria de Tecnologia e Inovação com esse projeto sendo desenvolvido, fazer eventos que gerem esse ecossistema, de fazer ações de que mudem a forma das pessoas pensar e que a gente evolua dentro dessas tecnologias emergentes que estão surgindo. Exatamente, né? Não é apenas um emprego, né? Como o Emanuel empregar tecnologias, por mais nova que ela seja, a gente precisa alterar a cultura. É a forma de pensar, o que está enraizado, o que não está. E mudar a cultura de qualquer organização não é uma coisa que você faz abruptamente. Então você precisa ter o espaço incremental. Você começa, inclusive eu vou até aproveitar a oportunidade aqui, parabenizar aí o novo site, o aplicativo da Mútua, né? Vocês mexeram com a experiência do usuário, ficou bem bacana. Eu sei que tem muita coisa por vir, que eu já acompanhei aí de algumas coisas, que o Manuel ele vai soltando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, a gente que vai acompanhando aí, pessoal. Vocês que gostam de acompanha a rede do Emanuel, cara, que toda hora tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali, daqui a pouco quando você vê, puf, tá lá. Então, parabéns aí, Guto, de cara já. Guto, é bem isso, cara. Eu ia colocar que era justamente, não é você, eu quero um tablet e vou usar um tablet. Se você não souber, não tiver a mudança de pensamento, você vai usar um tablet como você usava uma prancheta. Né? Exato. Então não adianta de nada. Então você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que deixar de pensar analógico, pensar digital, literalmente. Tá? Deixar de pensar digital literalmente. E tá aí um grande exemplo no nosso site. Você veja aí que o site da Mútua, quando a gente chegou aqui em meados ali de setembro, finalzinho de agosto, começo de setembro, a gente mudou completamente a concepção do site. Hoje você não precisa mais, por exemplo, ter um chatbot que te responda. Por quê? Você tem ali uma inteligência artificial, um agente GPT, como é conhecido, onde ele está ensinado, está educado a responder tudo sobre a Mútua. Ele é um especialista sobre a Mútua que está sendo ensinado como qualquer pessoa, é ensinada diariamente, alimentado e vai responder de forma humanizada. Então é uma nova concepção. E isso, eu tenho dito lá no setor, lá na diretoria, que isso não está pronto. Isso está em evolução, assim como todas as tecnologias emergentes que estão surgindo. Essa semana surgiu outra inteligência artificial que está tremendo aí DeepSeek, né? Eu acho, DeepSeek, exatamente. Nem utilizei ainda, porque está tremendo tanto, deixa acalmar para eu usar, né? Deixa acalmar para eu usar. Então era mais ou menos isso que a gente precisa ter, né? Essa mudança de concepção. O campo das ideias tem que ser revisto, como era, né? E para a gente empregar toda essa inovação, a gente precisa de aprender a lidar com isso, né? Então não adianta você ter, às vezes, o de última geração, até um celular, que seja para um usuário comum, não adianta você ter ele na mão se você não souber utilizar, né? É bem... Ou cair no equívoco de, eu tenho um sistema analógico
E aí, no processo de digitalização, o cara transforma todos os processos analógicos em digital. Isso. E aí você continua com a mesma burocracia, com a mesma necessidade de modernidade. Né? Exatamente. Então a gente precisa pensar diferente e otimizar não só o tempo, como o uso dos recursos, né? Que vem aí, bem dentro desse encontro da digitalização. Hoje você tem eles falam agora, hoje em piscina de dados, né? Para você, inclusive... Data Lake. É um outro conceito que a gente está tratando lá, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar sobre a implementação, que a gente comentou aqui, que é essa transformação, mudança, né? E um dos desafios que a gente tem é a implementação. Como é que eu vou levar essa implementação? Eu pensei um monte de coisa de forma digital, né? Aí eu vou fazer, mas como eu vou convencer a Thaís a usar, a Marina que está ali assistindo a usar, o Guto a usar, o Guilherme, enfim. A gente tem que envolver essas pessoas de alguma maneira. E aí você tem que usar os mais diversos caminhos para fazer isso, né? Você tem que se sentir parte do processo, né? Exatamente. É desde a capacitação, né? Você tem que ensinar aquelas pessoas, mostrar aquela tecnologia, mostrar aquela nova forma de pensar e também envolver elas, que elas sintam pertencentes ao processo. Sim. Aí eu estava sendo cobrado aqui, você disse que eu tenho muita ideia, fico soltando, e é assim, bem assim, e aí eu fui cobrado aqui, onde é que tu quer chegar? Né? Onde é que você quer chegar? Aí eu resolvi botar, Guto, no mapa mental, eu mandei imprimir no tamanho de 3,20. Eu já fiz na mapa sala mental, dele, é muito legal. 2,20 por 4,50, mandei pregar na parede lá da sala da diretoria e na parede da sala que o pessoal fica. Aí eu brinco, né? Que a da minha sala é para explicar para as pessoas onde é que eu quero chegar. Pronto, agora faz coesão, né? Aí lá embaixo é para cobrar a turma de eles executarem, que tem prazo para aquilo, né? E aí, com isso, você começa a envolver a pessoa. Eita, cara, pode ser que isso dê certo, pode ser que isso O funcione. mapa mental é fantástico. Então, pode a coisa acontecer mesmo. Vou aqui na dele, né? Vou aqui na dele. E aí a gente vai convencendo as pessoas, né? Vai convencendo as pessoas. E isso é importantíssimo, né, Manoel? A gente não pode ter medo de errar e, se precisar errar, que erre rápido, né? O mundo hoje é isso, né? Tudo baseado em MVP, que é o mínimo produto viável. Então, se você tiver que errar, que erre rápido. Não tenha medo, né, de errar, porque senão você não vai chegar na E a gente está, você falou em Data Lake, né? E é um conceito recentíssimo isso. A gente já teve algumas poucas reuniões com fornecedores de soluções para esse tipo de análise, porque aqui na Mútua a gente tem um BI, né? Existe um setor aqui de Business Intelligence, inteligência de dados, que já coleta algumas informações, gera alguns relatórios, mas ainda falta o segundo momento disso. Qual que é o segundo momento disso hoje? Que esses dados sirvam para dar suporte às nossas decisões como gestores. Esses dados não estão fluindo dessa maneira. Eles estão lá, mas nem sempre são usados. Aí quando você coloca isso na tecnologia de Data Lake, existem outras tecnologias, outras metodologias de análise de dados, inclusive hoje, atualmente, usando inteligência artificial, que você pergunta ela com áudio e ela te responde baseado nas informações que estão lá no Data Lake, com os dados saneados, né? Sem repetições, filtrados e tudo direitinho. Então a gente está num processo disso. A Mútua, as gestores que passaram aqui, elas foram colocando seus tijolinhos, mas a gente está vivendo uma grande transformação e aí eu estou trazendo para a Mútua essa nova forma de abordagem. E a cultura, né? O banco de dados ele precisa estar pronto para ser pesquisável, né? Senão você tem repetição, você tem nome, até a abreviação você precisa ser pensado. Exato. A gente vai abreviar como Eng ou Eng, ponto. Que aí, dependendo do string que você coloca para procurar, pode dar divergência. E aí, pode dar divergência. E outras coisas, para você ver, né? A gente está, às vezes, está reunindo direct, os diretores ali, o Joel, o Evânio, o Carlão e o Edson, acabam tendo algumas dúvidas. Que se você tivesse acesso a uma base de dados saneada, era fácil de ter. Aí, hoje, você não tem como parar para sanear uma base como a Mútua, que são 180 mil profissionais filiados à Mútua, com milhares de dados de informação de anuidade, de benefício, de tudo. É muito complexo. Aí quando você usa o Data Lake, onde está lá o lago, né, que estão os dados, junto à inteligência artificial, você não precisa mais se preocupar com o Eng e o Eng ponto engenheiro. Exato. Porque a inteligência artificial ela já vai saber que o Eng ponto é engenheiro, que o Eng é engenheiro, que o engenheiro é engenheiro. Então ela já vai juntar essas informações sozinha, né? Porque ela já está processando aquelas informações e entende dessa maneira. Antes a gente tinha que fazer aquela tabelinha de depara, né? Lembra que falava essa tabelinha de depara? A gente tinha que fazer. Você pega há pouco tempo atrás, né? A gente se depara com um cadastro nos CREAS, por exemplo, que a pessoa coloca, eu morava num bairro lá em Fortaleza, chamado Cidade dos Funcionários. Aí era CID Func, CID dos Funcionários, CID Funcionários, Cidade dos Func.
Era um monte. Naquela época tinha que sair um deparo, né? Saninha, hoje não precisa. A inteligência vai entender que tudo isso é a mesma coisa. Então, é essa técnica, né? Essa nova forma de pensar que a gente vai trazer aqui para a Mútua. A gente, lá tanto na diretoria, esses projetos nasceram, pautamos na Direx e foram aprovadas diversas formas, diversas aplicações que vão ser contratadas para fazer essa transformação acontecer. E essa inquietação é muito bacana, né, diretor? Porque isso é desde que ele era presidente do CREA em Fortaleza, no Ceará, que eu me lembro muito bem, né? Essa inquietação dele quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, que isso, como exemplo de inovação, seria a tecnologia vindo dentro dos benefícios que a Mútua oferece. Exatamente. Isso que é muito importante. Os benefícios também, a gente já tem vários, que são muitos e são muito bem-vindos, né? Porque esse público da gente merece demais. E aí, a inovação e essa tecnologia vai adentrar esse escopo dos benefícios, que é mais do que importante. Não, e é customizado, né? É o que a nova revolução industrial está fazendo, né? Você tem produção massiva, mas altamente especializada na sua demanda. Então é como se você fizesse uma coisa customizada no meio da massa. É o que a inteligência artificial vai permitir. Então, você tem um grupamento de benefícios que já vem todo alinhado para a sua demanda ou para a sua necessidade, ou dentro do grau que você precisa ali alinhar, né? E aí é onde entra a experiência do usuário. A gente pode chamar assim a inovação como facilitador? Pode? Espero que sim, né? Porque se for para dificultar, não vamos fazer, não. Não vejo motivo para não ser. E uma coisa é a experiência do usuário, né? A gente antes, vamos lá, colocar aqui datas, né? No início da década dos anos 2000, desenvolvi um software para orçamentação de obras. E aí, quando os programadores iam iniciar a programação lá, tudo tinha um código. Não, cara, eu não quero código, eu quero... Não, código, qual é o código da alvenaria? Ah, tá, pro cara setar lá, entendi. O código do reboco é o 24, e por aí. Eu, cara, pra que esse código? Não, é porque tem que ter o código para separar. Aí o cara bota o nome já é o separador. Mas isso tudo é resquício da programação da década de 90. Porque na década de 90 os campos eram restritos, entendeu? Tinha uma série de restrições. E aí é o caso de hoje. Hoje a gente tem que se adequar a colocar nos sistemas inteligência artificial. Uhum. Não se pode mais, por exemplo, aqui no caso dos benefícios, um funcionário da Mútua parar, às vezes, uma tarde inteira para analisar os documentos que são anexados ao pedido de benefício. Exatamente. Vai ter que ter uma IA, que já está com isso aprovado, a Direx aprovou, a gente está no processo de elaboração de TR e ETP, para esse analisador de documentos analisar esses documentos imediatamente. E dá o ok, né? Ok ou não ok, o trabalho repetitivo, vamos botar a máquina para fazer o trabalho repetitivo. Trazer, e aí essa é uma dificuldade que eu vejo de alguns programadores, deles entenderem que ele pode encaixar a inteligência artificial em tudo. Em tudo. Em tudo. Sim, ainda mais o que é óbvio, né? Então, seja os smart contracts, que com certeza vai derivar para isso. Vai, com certeza. Imagino, vai chegar lá. Dos benefícios. Calma. A gente está com pressa, né, diretor? Está acelerado, mas me ajuda, né? Me ajuda. Mas os smart contracts vão aparecer no momento adequado. A Marina já anotou ali, que eu vi ela anotando, viu? Ela é ótima nisso. Vai me ajudar nisso. Mas a ideia é a gente fazer os trabalhos repetitivos, né? Nada mais justo que a máquina faça isso e traga aquilo ali, o que é cara crachá, será que a gente pode pontuar assim? Tá escrito, não tem dúvida, não tem nada, já vem pronto. Você só valida, só traz um processo de homologação. E um outro ponto que é muito importante na construção dessa experiência do usuário é que às vezes o que é experiência para mim não é para você. Então é necessário que a gente colete feedbacks, e esses feedbacks eu adoro, né? Dos bons aos ruins, também. Porque a gente evolui. Exatamente. E aí a gente começou um movimento agora lá na diretoria de começar a fazer pesquisas diretas. Não é essas pesquisas super elaboradas que ligam pro... Não, pesquisa simples, 3 ou 4 perguntinhas no site, o cara vai lá. No nosso site a gente é bem e aí bacana, no nosso site tem. A gente colocou lá 4 perguntas objetivas sobre tecnologia para a gente poder direcionar o nosso trabalho e entender para que lado ir. Exatamente. Tá? Então é necessário também para construir essa boa experiência. Atender o que é efetivo, né? Atender exatamente as necessidades, né? Isso já é como se fosse um dever de casa. Sim, senão você corre o risco de ter uma solução belíssima, mas que, né? O americano fala isso, né? Nice to have, but not nice to keep, né? Tipo, é bom de ter, mas não bom de manter. É muito para aplicativo que o pessoal usa isso. Às vezes você tem uma solução fantástica em termos de desenvolvimento e de solução que ela traz, só que quem usa fala, não, cara, isso aqui é duro, ou, pô, tem que botar um código, não faz sentido nenhum, sabe? E a gente está indo no essas movimento, percepções vêm disso. A propósito disso, a gente está indo também no movimento, utilizando aqui uma estratégia que a gente está chamando de estratégia omnichannel. O que é isso? Eu, Emanuel,
Eu detesto aplicativo de celular, cara. Eu acho um saco ter que baixar, ter que atualizar toda vez que 1 milhão de aplicativos. o meu celular fica carregado. Eu gosto de conversa com o WhatsApp. Então a ideia é o quê? Que a gente tenha em todos os canais de comunicação da Mútua as mesmas funções, Thaís. A aproximação Por exemplo, mesmo. Por exemplo, eu quero pedir um benefício. Hoje eu só tiro benefício no site. Mas, meu amigo, eu estou conversando no WhatsApp. Eu quero tirar o benefício no WhatsApp. Tem lá uma automação que me permite isso. Não, eu quero ligar. Eu gosto de ligar. E você cobre todas essas possibilidades. Entendeu? E é Não, isso eu que quero o fazer um público quer aplicativo. mesmo, essa aproximação mesmo para ser atendido. Tem um ex-conselheiro federal, um amigo nosso, que não vou dizer o nome dele, porque eu não me autorizou. Ele adora aplicativo. Cara, o aplicativo sai do ar, ele é meu sinalizador. Ele me liga. Cara, usa todo dia esse aplicativo, macho. Não é possível. Eu tô só monitorando aqui. Não, mas eu agradeço. Valeu. Vai manter esse bicho no ar. E se gamificar, ele vai ficar viciado, né? Não tem como não encontrar a gente, né? Exatamente. Percebeu? Não tem como não encontrar ele usa o muito. aplicativo, ele gosta. Então a gente tem que atender. O público hoje está exigente. Antes ele aceitava tudo que tinha. Ah, só tem isso, eu vou querer. Desculpa aí, bati aqui. Isso, só tem isso, eu vou aceitar. Hoje não. Só tem isso, eu não quero isso, eu quero esse outro. Entendeu? É simples assim. E atende todo mundo. Todo mundo. Então é uma estratégia que aí a gente vai enriquecer essa experiência do usuário aqui na Mútua. Espero que esse ambiente que a gente está gerando aqui, ele extrapole os limites dos associados da Mútua apenas, para que a gente tenha esse atendimento também nos CREAS, no CUFÉ, enfim, que ele sirva de modelo aí, se Deus quiser. Tomara, cara, ainda mais essas análises processuais de CREA, imagina. Tanto de CREA, coisa que é óbvia, mais uma vez, o que é óbvio, se tem dúvida, ok, aí segue uma tramitação um pouco para analisar com mais experiência. E aí a você maioria, vai acho que educando não o é analisador, cara. As conversas que a gente está tendo com as empresas que tratam de análise de documentos, que tem esse tipo de IA, você fica, não acredito que ele faz isso. Ontem a gente estava até brincando numa reunião, assim, o cara cobrou isso mesmo. Cara, ele faz tudo isso por esse preço. Às vezes chega até... Quando você compara, né? Quando você compara com o que se gasta, ele não é o barato, não é que é pouco dinheiro, não é muito dinheiro. Sim. Mas quando você compara com o que ele economiza, cara, é diferente, né? Meu Deus do céu, com que ele vai deixar que a gente vai fazer com que a gente deixe de gastar, vai fazer com que a gente preste um bom serviço, cara, é incrível. E outro, você trazer a tranquilidade, real. A tranquilidade para o usuário, né, cara? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa, disse que o que mais irritava não era fila em banco, era caixa vazio. Era caixa vazio. O caixa vazio que deixava a galera indignada, porque você via uma fila, 10 posições de caixa, só 2 funcionando. Sim. Então, a partir do momento que você atende em tempo e hora o teu cliente, ou no caso, o nosso mutualista aqui, tem tudo para dar certo, assim. Imagina. O diretor Emanuel falou de Conselho Federal, né? E agora que o Guto sendo nosso conselheiro federal na nossa mesa aqui nessa conversa tão bacana, representando o Distrito Federal, né, Guto? Para o Conselho Federal, você acha que essa modernização, essa inovação que a Mútua está propondo é bacana também? Acho que não só é bem-vinda, como ela é necessária. Acho que o presidente Vinícius, ele é muito nessa linha. Ele acompanha muito a questão de inovação, tanto é que ele está resolvendo, né, ou está propondo a resolução de alguns problemas antigos através de hackathons, que era uma coisa inédita também. Então, você traz a comunidade para participar, né, se sentir pertencente ali das soluções. Tem uma história sobre isso, lá do Ceará. Então, manda ver, cara. Tem uma história sobre isso. A gente fez lá, eu gosto também desse ambiente, porque assim, como é que você faz inovação contínua, né? A gente, às vezes, fala inovação, eu trouxe para cá. Só que a tecnologia está surgindo numa velocidade tão grande, mas tão grande, que o que eu trouxe hoje, daqui a 6 meses, ele está ultrapassado. É verdade. Então, como é que eu faço para pensar continuamente? E uma das ferramentas que eu identifico são eventos que... vamos dizer, vou chamar de evento, não, mas eu vou usar um termo lugar comum hoje, ou pejorativo, sei lá, mas é necessário criar um ecossistema de inovação. Né? Sem parecer piegas, né? Porque parece piegas às vezes. Mas fica inovação repetindo, e sustentabilidade. Né? Inovação, um ecossistema inovador. E como é que a gente cria isso? É falando continuamente disso, realizando eventos. E aí lá no CREA Ceará, quando eu estava como presidente lá, a gente fez o primeiro hackathon do CREA Ceará e o primeiro hackathon do sistema que ele tivesse um olhar para o usuário. Qual era o desafio? Era a melhor forma de se preencher um ART. E eu parto do princípio do seguinte, fantástico. A regra está posta. Eu posso mudar a legislação para deixar mais simples? Posso. Mas eu vou conseguir? Vou ter que convencer um monte de gente a fazer. Mas uma forma de preencher, usando inteligência artificial, usando os requisitos tecnológicos atuais. Fizemos lá um hackathon. E depois eu fiquei sabendo que foi o primeiro hackathon que teve a solução contratada, né? Mais ou menos isso. Que maravilha. No Brasil. Parabéns. Foi o primeiro hackathon que a gente
geralmente os hackathons eles só fazem estimular as ideias, né? Mas a gente foi o primeiro que contratou a ferramenta e está rodando hoje no CREA Ceará a solução da empresa que ganhou. A gente fez lá claro que tem uma sequência, porque para dar legalidade ao processo, porque o dinheiro do CREA é um dinheiro público, né? Embora não seja imposto. Não é uma contratação fácil, uma quebra né? de paradigma. Massa E aí a demais. gente fica certo de que a gente gente vai trazer para cá, para a Mútua, esses ambientes inovadores. Já te convido aqui, Guto, a participar de alguns deles. Tô dentro. Viu, Marina? Anota aí como mentor, como jurado. A gente vai ter que apresentar a Marina daqui a pouco, vai ter que trazer a Marina vai ser aqui. que nem o Lombardi. Lombardi, tá ótimo. Ninguém vai saber que eles vão tomar a Marina de mim. Só para saber que é a nossa líder de inovação, né? Só para saber que é Marina líder de inovação. Mas, cara, fantástico. Conta comigo sempre que possível. Já participei, inclusive, a que teve da NASA, né? No espaço de inovação. Foi bacana. Foi um dos... Coach também é piegas, né? Mas É muito mentor, bom. né? É mentor, né? A Eu tradução. também já participei de mentor lá do CREA, né? Não da NASA. Quem sabe um dia aí. Não, mas, cara, é fantástico. É o mesmo processo, é o mesmo. Não, assim, conta comigo total. E como eu estava pontuando, né, o Vinícius ele é muito dessa pegada de inovação e de continuidade. Então, às vezes, você implanta, que é o V0, você tem uma solução inicial, depois você tem a implementação, que é dar continuidade àquilo. Então, a inovação é tornar novo o tempo todo. E aí, se você não aproximar de quem demanda aquilo ali, ou de quem está usando aquilo ali o tempo todo, então, dificilmente você vai conseguir manter essa esteira aí e manter fala, como é que é? A vibe on, né? A vibe on. Vibe on, né? Na sala de tecnologia aqui na TI, tem uma frase que eu gosto muito, que logo que o diretor Emanuel chegou, ele plotou a sala toda. Então tem várias frases, né? E toda vez que eu vou lá, uma das que sempre me chama atenção, me faz até dar um respiro mesmo, é que ele pensou, faça. Tipo assim, que maravilha, se você isso teve uma ideia, se você pensa em alguma coisa, de alguma forma, nem que você inicie aquilo ali, procure meios para fazer, sabe? Quando aquilo ali realmente, se você olha aquilo ali todos os dias, de verdade, você se renova. Se renova. Eu coloquei lá 3 frases bacanas, sabe? Eu não sei elas decoradas todas, mas tem essas pensou faça. É o começo de uma fala do Elon Musk. E tem o que eu gosto muito lá também, que você quer vencer na vida, você dependa mais de você mesmo do que dos outros. Você tem um controle das suas ações. As mesmas ações, né? Reflete a mesma coisa, que é você ter a ação, você ser o dominante da ação, né? Exatamente. E a gente está num momento de quebra de paradigmas, né? Eu cresci a vida inteira dizendo assim, meu filho, foguete não dá ré, vai pra frente. Vai pra frente agora. Chegou o cidadão e falou, não, vai. A gente tá na era de inventar, porque ele dá ré, né? Agora, e ele mesmo fala, né? Tem muito engenheiro otimizando coisa que não deveria existir. Então, leva a gente a essa reflexão. E aí, onde entra a história a prova dessa reflexão, eu acho que a gente já está até caminhando para o fim aqui, que eu vi as sinalizações. Já tem uns sinais ali, já tem uns sinais aí. Haverão sinais aí. Era justamente isso, a gente linkar as demandas e as expectativas que os profissionais, no caso aqui, os mutualistas têm em relação ao que a gente vai oferecer para eles de serviços, de demandas, de oportunidades, né? Que hoje a gente passa também o benefício que a Mútua oferta, ela não é só aquele desconto, né? Ele gera uma oportunidade também no dia a dia como profissional. Então a gente tem que entender isso, como é que isso vai funcionar, né? Essa entrega de serviços digitais, essa entrega que a gente vai dar. Então a gente vai ficar com essa reflexão aí, Thaís e Guto, para a gente poder dar uma essa dinâmica, né? Porque a gente que é profissional, eu também sou mutualista, né? Então, assim, eu tô de um lado e do outro, né? Então, parabenizo mais uma vez aí. E a gente precisa, de fato, né? Saber o que ele precisa, o que ele demanda. E uma coisa que às vezes a gente peca, e eu tô falando generalizado, não tô me referindo à mútua especificamente, mas é o senso de urgência. Porque acaba que só quem está precisando é que tem o senso de urgência. Então a gente precisa de uma fase empática, de tentar entender qual é a urgência daquele profissional. Porque dependendo do benefício que ele vem procurar em última instância. Exatamente. E aí a gente precisa atendê-lo a tempo, né? Pela urgência dele, né? Então, a gente fazer esse exercício interessante isso, eu vou voltar aqui numa coisa que é delicada, sabe? Você diz assim, senso de urgência. Às vezes o profissional, ele tá com o nome sujo na praça, né? O Senado SPC. E aí é uma coisa que a gente precisa refletir com o Mútua. Se ele tá com o nome sujo, ele, vou lá na Mútua para ver se ela não me ajuda. A gente tem que ter alguns alívios. Aí eu deixo aqui essa provocação real da gente pensar de uma forma de resolver. Esse foi como última instância, né? Não, é um acolhimento, né? O profissional ele busca acolhimento. Quando ele, pelo menos os que eu converso, que eu acompanho, quando ele procura a Mútua, ou até mesmo o CREA, ele busca acolhimento.
O tentar se reinventar, ver aquele ambiente ali funcionando. E às vezes é um respiro mesmo, aquele respiro que ele está precisando, que ele já não tem mais para onde correr. Ele está precisando disso para, sabe, alavancar, para começar, ou então para se reinventar dentro de uma profissão que é tão bacana em todas as engenharias, para ele se reinventar, é a oportunidade, a engenharia ela tem esse espectro muito amplo, que pode ter muitas ações. Eu gosto daquele lord inglês, que eu sempre esqueço o nome, cara, eu cito ele pra caramba, e não lembro o nome dele, mas que ele fala que no mundo, né, ou foi Deus ou passou pela mão da engenharia. Então, não é muito humilde essa visão, não, mas faz sentido. Faz sentido. Nós mudamos. Faz sentido. E eu venho com a comunicação aqui para poder conversar e voltar essa engenharia para todo mundo conhecer. Exatamente. Né? As engenharias, falar sobre isso, né? Como é importante falar sobre isso, né? Porque a gente olha, engenharia tem tudo, em tudo que a gente está fazendo aqui. Então, as pessoas, se elas começarem a entender que a engenharia parte do nada para você ter uma solução de um tudo. Exato. Entendeu? E que a mútua se você tá ali precisando, que tá, né, apertado, enfim, querendo começar qualquer coisa, que você pode ter ela como aliada, tá vendo quanto ganho que tem nisso aí? Sim, é todo mundo função junto. social fantástica. Por isso que a mútua é para todos, é bem esse escopo, não é isso? Exato, é bem exato. Esse escopo, até para poder a gente quebrar esse paradigma que eu detesto, cara, quando eu escuto. O engenheiro ganha pouco, vai ser Uber. Cara, eu não consigo entrar na minha cabeça. Se o cara tá sendo Uber, é porque ele chegou no limite, assim, sem menosprezar os do Uber, né? Mas quando ele tá como engenheiro, passou por um curso de engenharia, que abriu a mente dele, que tem uma mútua que dá suporte para ele começar um negócio. Então ele que vem procurar a gente. Vamos procurar ajuda, a gente encontrar a solução para seu sustento dentro da engenharia. Exatamente. Né? Eu gosto até de... Não é legal a gente se dar de exemplo, mas eu gosto de me dar como exemplo, porque... Eu nunca tive um emprego, eu sempre busquei no mercado, né? Opa, a oportunidade está ali. E aí isso me deu uma condição... Desde adolescente, né? Desde adolescente. Meu primeiro CNPJ eu tive com 14 anos. Essa história é muito bacana. Depois pede para ele te contar, é muito bacana. E aí com certeza. E aí a gente começou a observar o mercado. Olha, onde é que está? Eu vou ali. Isso acaba que você aprende a mudar com muita facilidade e se adaptar. Então, jamais... Isso passa na minha cabeça no momento de dificuldade em desistir da engenharia. Eu vou procurar dentro da engenharia a solução para os meus negócios. Não, essa história da mudança é legal, porque às vezes você não sabe, você tem um almejo, né? Você quer chegar num determinado ponto. A única certeza que você tem é que você vai mudar, né? É verdade, você tem que, senão você não chega, não. Você não chega. Então vai mudar, mas segue o caminho. Exato, cara, é fantástico. Então vamos deixar essa reflexão, né? Essa que o diretor Emanuel deixou e essa questão da mudança, né? Que é possível, não é isso? Sim, é possível, é necessário, eu diria. Exatamente. E aí, é isso. Agradecer o Guto, né, Thaís? Muito. A vocês, que essa conversa, o bom do jornalista que é isso, que todo mundo acha que o jornalista sabe tudo. Mentira, a gente sabe pouco. Eu falo sempre pro meu pai. Jornalista sabe tudo. Nada, a gente sabe pouco de tudo e muito de nada, entendeu? É bem isso. Fala, sabe de tudo sem nada. A gente aprende muito. Essa que é a verdade. Mais uma vez, aprendendo aqui com vocês. Muito obrigado por essa conversa. Vamos nos despedir aqui, diretor. Obrigado, Thaís. Obrigado, Guto. Obrigado aí pela confiança de estar aqui na Mútua com a gente. Trago esse agradecimento em nome de toda a diretoria, do presidente Joel, diretor Evane, de benefício, diretor Carlão, administrativo, diretor Edson, financeiro, e lá da diretoria de tecnologia, já que o assunto foi tecnologia, então traz e inovação também. E fica aí essa porta aberta sempre que você quiser, Guto. A casa é sua, tá? Muito obrigado, Emanuel. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. E aí, em seu nome, né, pelo convite, também ao presidente Joel, que é um querido, pessoa que eu admiro. Show de bola. Gosto muito do trabalho. Então, fica aí, conta comigo. Vamos junto. É isso. Obrigado. Muito obrigado, meus caros. Valeu, Thaís. Gente, tchau. Viram aí que conversa boa? Transformação, inovação, tecnologia. É isso. A Mútua é assim. A gente quer que você entenda que a gente está aqui para abraçar, para acolher. Estamos aqui por vocês e para vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Compartilhe esse podcast aí com quem vocês quiserem, a quem de direito e a quem possa interessar. Um beijo, muito obrigada. Transforma Mútua Podcast é isso. Deixa o like, né? Deixa o like. Deixa o like.